Bom dia, meus amores, bom dia, minhas irmãs, bom dia, Pai do Senhor Jesus, para todas vocês esta manhã, para minhas irmãs, para meus irmãos, a paz do Senhor. Começando aqui mais um dia para deixar uma palavra para o teu coração esta manhã, minha irmã. A palavra do Senhor diz que enquanto nós não tiramos os olhos de Jesus, se nós não tiramos os olhos de Jesus, nunca vamos ser decepcionados. Porque Jesus, ele não deixa que eu e você venha ser decepcionado. Quando você tira os olhos de Jesus, você começa a afundar. Aquele problema que poderia ser pequeno se multiplica. Então, por isso, a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos tirar os nossos olhos de Jesus. A palavra do Senhor diz aqui em Mateus capítulo 13, 22, que Jesus anda sobre o mar. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, estendendo a mão. E gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para os barcos, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é Filho de Deus. Uma coisa que eu fico, irmãos, assim, que você vê que Jesus nem precisou da ordem. A Bíblia disse que o vento era contrário. O barco já estava longe daquela terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento contrário, irmão, eles queriam ir para frente e o vento empurrava ele para trás, açoitando eles para trás. Muitas vezes acontece assim. A gente quer ir para frente, faz tudo para ter melhor, e aquele vento enviado pelo inimigo coloca para trás. Mas você vê que só a presença de Jesus, só a presença de Jesus dentro do barco cessou o vento, cessou a tempestade. Quando nós colocamos nossa vida na mão do Senhor, quem confia em Deus, irmão, jamais será decepcionado. Nós não temos que tirar os olhos de Jesus, porque Ele que pode cessar o vento, cessar a tempestade. Enquanto eu e você não tiramos os olhos de Jesus, não vamos ser decepcionados. Temos que colocar nossa esperança no Senhor.
A Bíblia diz: confia no Senhor teus planos e todos os teus pensamentos e os teus desígnios serão completados, serão confirmados. A palavra do Senhor diz que esses discípulos tinham visto tantos milagres que Jesus tinha feito, mas mesmo assim eles ainda eram fracos na fé. Jesus disse: homem de pequena fé. Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a força do vento. Muitas vezes nós fazemos igual a Pedro. Paramos de olhar para Jesus e começamos a olhar dando mais valor a nossos problemas, a nossas dificuldades, do que a Jesus. O Senhor Jesus disse que nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Esses discípulos tinham visto Jesus multiplicar os pães, Jesus curar, Jesus fazer tantos milagres, e mesmo assim eles continuavam com a fé pequena. A fé deles era muito pequena. Eu deixo essa palavra aqui para você, dizendo a você, irmãos, que você que serve ao Senhor, não tire os olhos de Jesus. Coloque os seus planos, seus projetos, seus problemas nos pés do Senhor. Amém? Eu deixo hoje essa palavra para teu coração, esta manhã, minha irmã. Que nós não devemos fazer como Pedro. Pedro estava ali tranquilo, andando sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas quando levantou-se o vento, a tempestade, Pedro parou de focar em Jesus e olhou para o vento e a tempestade que se levantava e teve medo. O inimigo quer isso, que eu e você tenha medo, que eu e você pare de confiar em Jesus, que as tempestades da vida, os desertos, venham nos derrubar. Que eu e você venham olhar mais para as tempestades do que para o Deus que dá ordem à tempestade. Amém? Eu deixo essa palavra hoje para teu coração, esta manhã. Vamos orar. Pai amado e querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, eu oro, de abrir a boca, entregando a vida a todos os inscritos deste canal nas suas mãos, clamando ao Senhor esta manhã para que o Senhor venha responder os seus pedidos de oração. Irmãos, enquanto eu estou lembrada, aí eu vou dizer, tem uma irmã que ela vivia sofrendo, né, pedindo oração, sofrendo, fazendo hemodiálise. Não sei se vocês viram o comentário que ela fez um transplante de rins. Ganhou um rim novinho. E ela agradeceu as orações, né? Que a gente está aqui, né? Eu estou aqui sempre orando, eu sei que vocês também oram. E ela está muito feliz. Então Deus é muito bom, irmãos. Deus é misericordioso. Porque imagina, a pessoa tá sempre fazendo hemodiálise e ela fez o transplante de coração e está bem, graças a Deus. Vamos continuar em oração. Eu parei para dizer, irmãos, porque eu esqueço. Eu vou ter que escrever, porque eu esqueço. Acordei cedo demais hoje, meu neto me chamando. Aí fiquei assim com sono. Pai amado, querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro entregando a vida a todos os inscritos deste canal nas suas mãos. Que o Senhor venha abençoar, fortalecer, renovar,
Dá força àqueles que estão fracos na fé. Libertar aqueles que estão no vício do álcool, do jogo, das drogas. Que dê força, Pai, para que eles sejam libertos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro também para que o Senhor venha abençoar os casamentos, restaurar os casamentos. Cai por terra todo levante do inimigo, toda oração de feitiçaria contra a tua casa, contra teu casamento, contra a tua vida, meu. Que o Senhor venha abençoar todos os inscritos deste canal, venha responder as orações. Eu peço também ao Senhor esta manhã que o Senhor venha abrir porta de emprego para os que estão necessitados, dar vitória aos que estão com causa na justiça, meu Senhor da glória. Deus Santo e Poderoso, que esta oração, Pai, chegue ao trono da graça, que eu estou aqui fazendo esta oração, pedindo para que o Senhor venha abençoar as famílias, os casamentos, que o Senhor venha abrir as portas que estão fechadas, todo travado, venha ser destravado. O que está travado venha ser destravado, meu Pai. Toda barreira, todo levante do inimigo contra a tua casa, meu irmão, contra a tua vida, contra a tua família, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe sua família esta manhã. Amém.